Olá, queridos, tudo bem? Sobral por aqui para a gente começar a gravar o tópico ações eleitorais. E aí, é um tópico que, pelo que eu já conversei com alguns alunos, dá um certo medinho, porque normalmente quando se observa em livros, materiais que são expostos, um tópico muito pesado e muito denso. E de fato é. Porém, para o que a gente precisa, para a gente passar na nossa prova, não é. Mais uma vez eu venho aqui simplificar o que vem sendo mostrado de forma muito difícil para vocês. E aí eu tenho uma ideia de como fazer isso. Por exemplo, ao invés de eu já começar falando aqui, olha, a ação de impugnação de registro de candidatura ou a ação de investigação judicial eleitoral, afinal, quais são as ações eleitorais? E onde eu encontro cada uma? Então, vamos começar bem devagarinho. Ó, tem essa ação aqui, que está prevista no artigo tal, da lei tal, tem essa ação aqui, que está prevista no artigo tal, da lei tal. E aí, depois que eu colocar para vocês quais são as ações judiciais eleitorais, a gente começa a destrinchar cada uma na medida do que for necessário para você acertar a tua questão de prova. Entendido? Então, ó, já fiz o alinhamento pedagógico com você de como que vai ser a gravação desse tópico. Beleza? Combinado? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Já montei o esqueminha aqui. Quais são as que a gente vai marcar? Primeiro, a ação de impugnação de registro de candidatura. Vou botar aqui. Não, é para cá. Ação de impugnação de registro de candidatura, tá? Que a gente vai chamar de AIRC. Onde é que essa ação está prevista, basicamente? No artigo 3º da Lei 64 de 90. Então, primeira ação judicial eleitoral e que é relevante para fins de prova é a ação de impugnação de registro de candidatura. E se você observar, o nome é meio autoexplicativo, né? Qual o escopo dessa ação? Impugnar um pedido de registro de candidatura. Mas tem mais além disso para falar. Bom, seguindo ainda no âmbito da própria Lei 64, mais à frente você tem a ação de investigação judicial eleitoral, que a gente vai chamar de AIG, que está prevista lá no artigo 22 da Lei 64 de 90. Vamos lá. Então, próximo aqui. Ação de investigação judicial eleitoral. AIG. Peraí, ficou ruim essa letra aqui. Deixa eu melhorar isso aqui. Essa ação está prevista no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990. Próxima ação eleitoral que a gente vai falar aqui é a ação de impugnação de mandato eletivo, a AIME, e essa está prevista na Constituição. A gente estuda no artigo 14, parágrafos 10 e 11. Então, ação de impugnação de mandato eletivo. AIME. Então, essa aqui, prevista no artigo 14, parágrafos 10 e 11 da Constituição Federal 88. Próxima ação que a gente vai falar aqui, gente, olha só que interessante. O nome é recurso contra expedição de diploma.
E aí nos dá a ideia de ser um recurso, né? Mas na verdade tem natureza de ação eleitoral. Então, recurso contra expedição de diploma está previsto lá no Código Eleitoral, no artigo 262. Então vamos lá. Recurso contra a expedição de diploma, que tem natureza de ação eleitoral, está no artigo 262 do Código Eleitoral. Então, RCED, recurso contra expedição de diploma, está previsto lá no artigo 262 Código Eleitoral. Por último, aí vai ser uma categoria que eu vou chamar de representações especiais. Porque nessas representações especiais eu vou colocar 3 subitens. E aí eu falo para você, ó, acabou o tópico ações eleitorais. Então assim você já começa a montar uma arvorezinha, um fluxo na tua cabeça depois, ó. Ah, então Sobral, para eu chegar bem na minha prova, eu preciso conhecer a ação de impugnação de registro de candidatura, quando ela é cabível, sim. Eu preciso conhecer a ação de investigação judicial eleitoral, sim. Eu preciso conhecer a ação de impugnação de mandato eletivo, sim. Eu preciso conhecer o recurso contra expedição de diploma, sim. E você precisa conhecer as representações especiais. Vamos lá. Então, representações especiais. E aí, vamos lá. As representações especiais estão todas na lei das eleições, na lei 9.504 de 1997. Tá? Então, representações especiais todas na lei 9.504 de 97, tá? E aí até eu vou colocar a lei aqui agora, para a gente dar uma olhadinha. Porque a primeira que eu vou pegar está lá no artigo 30A. Aqui, ó. O 30A vai falar de condutas irregulares relativas à arrecadação e gastos de recursos. Então, primeiro aqui, ó. Vamos botar aqui. Artigo 30A. Aqui, ó, vou botar assim, gente. Artigo 30A, 2 pontos. Tudo lei 9.504, tá? Vamos lá. Essa aqui está falando de condutas irregulares arrecadação e gastos de recursos. Tá? A próxima, bem importante para fim de prova, que está lá no artigo 441A, vai tratar de captação ilícita de sufrágio. Então, vamos lá. Artigo 41A vai tratar de captação ilícita de sufrágio. E o último, a gente vai encontrar lá nos artigos 73 a 77, que vai falar de condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais.
vamos lá. Artigos 73 ao 77. Condutas vedadas. Vou botar aqui, gente. 73 ou 77. Condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, estamos começando o tema agora, mas ó, isso aqui é o que a gente precisa aprender de ações eleitorais. Tá, vou te dar mais uma dica aqui. Querido, se você tiver dimensão, efetiva dimensão, do que é o artigo 3º da Lei Complementar 64, do que é o artigo 22 da Lei Complementar 64, do que são os parágrafos 10 e 11 do artigo 14 da Constituição, do que é o artigo 262 do Código Eleitoral, e todos da Lei das Eleições, o que é o artigo 30A, o que é o 41A e o que é o 7377. Cara, olha, já fica lindamente aqui para você acertar praticamente qualquer questão de prova. Mas, Sobral, tem mais artigos? Tem mais alguns, como eu estou disponibilizando para vocês. Mas a base, assim, não começa sem isso, entende? Por exemplo, primeira parte de construção de raciocínio da aula de ações eleitorais. Quais são as ações eleitorais? O que é que eu vou estudar aqui? Então, porque no início o aluno não sabe nem os nomes, não sabe nem quem é quem. Ah, você vai estudar impugnação de registro da candidatura, você vai estudar investigação judicial eleitoral, você vai estudar impugnação de mandato eletivo, você vai estudar recurso contra a expedição de diploma, você vai estudar representações especiais. E todos são previstos na própria Lei 9.504. E aí, vamos lá, já vamos começar a fixar aqui. A ação de impugnação de registro de candidatura está onde, gente? A IRC, no artigo 3º da Lei Complementar 64/90. A ação de investigação judicial eleitoral, a AIG, gente, está onde? No artigo 22 da Lei 64/90. A ação de impugnação de mandato eletivo, a AIME, está onde, gente? Artigo 14, parágrafos 10 e 11 da Constituição. O recurso contra a expedição de diploma, o RCED, está no 262 do Código Eleitoral. E as chamadas representações especiais, que todas estão previstas aonde? Na Lei 9.504. E eu tenho quantas? 3. Artigo 30A. Condutas irregulares na arrecadação e gasto de recursos. Artigo 41A, captação ilícita de sufrágio. Artigos 73 a 77, condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Eu quero falar de novo. Vamos lá, é isso, vamos lá, vamos começando a ambientar, sem pressa. Sobral, vamos começar o tópico ações eleitorais. Ó, vou até fazer o seguinte, ó, vou marcar aqui, ó. A IRC, a EG, a IME, RCED e as chamadas representações especiais, ó. Tá vendo? Representações especiais. Uma no 30A, 41A e 7377. Então, primeira sigla, qual é? A IRC. O que significa? Ação de impugnação de registro de candidatura. Onde é que está previsto? Artigo 3º da Lei 64/90. Segunda sigla, AIG, que significa Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Onde está previsto? No artigo 22 da Lei 64/90. Terceira sigla, AIME, o que significa Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Onde está previsto? Artigo 14, parágrafos 10 e 11 da Constituição. Próxima sigla, RCED, o que significa Recurso contra a Expedição de Diploma. Onde está previsto? Artigo 262 do Código Eleitoral. E as chamadas representações especiais, que todas estão previstas na Lei 9.504, que é a Lei das Eleições. Então, custa nada botar aqui. Lei 9.504. Eu sei que essa altura você já sabe, para não confundir com a Lei dos Partidos Políticos. A Lei 9.504 é a Lei das Eleições. Tá, então a Lei das Eleições ainda vai nos alimentar com mais 3 representações especiais. Quais são? 30A, o que apura? Condutas irregulares na arrecadação e gasto de recursos. Artigo 41A, o que apura? Captação ilícita de sufrágio. Artigo 73 a 77, o que apura? Condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Queridos, antes do próximo bloco, para isso aqui, fecha a aula, anotou, repete. Para isso aqui começar a entrar na tua cabeça. Porque aí entrou na tua cabeça esse fluxo inicial, tá, agora eu começo a preencher esse fluxo com você. E aí vamos estudar o que é impugnação de registro de candidatura, o que é investigação judicial eleitoral, o que é
a impugnação de mandato eletivo, o que é o recurso contra a expedição de diploma, que apesar de ter nome de recurso, tem natureza de ação eleitoral. E o que são as representações especiais. Estudamos um a um, na medida do que for necessário, a gente resolve questões de prova para você ficar com o seu coração tranquilo, tá bom? Beijo no coração, daqui a pouco eu volto, segura aí.